De volta com Memórias do Poder Legislativo, que hoje entrevista o ex-deputado estadual José Lourdes Sabiá. Deputado, o golpe de 64 pegou aqui o mandato do senhor em cheio, né? O senhor já era... Mas não cassou o mandato. Não, o senhor fala não cassou porque depois cassou, né, em Brasília. Não cassaram o meu mandato. Eu passei incólume como deputado estadual. Mas aí, quando o senhor chegou em Brasília... eleito deputado federal, vou para a Câmara Federal em 1º de fevereiro e tomo posse. E para mim foi um desencanto fantástico, né? Porque eu recebi uma Constituição promulgada em 24 de janeiro de 67, que não era 24, era 25, porque já eram 5 horas da manhã. E dentro do texto constitucional, nas disposições gerais e transitórias da Constituição. Disposições gerais e transitórias da Constituição, artigo 173. Inciso, dizia o seguinte: estão excluídos de apreciação judicial os atos praticados pelo Comando Supremo da Revolução, pelo Presidente da República com fundamento nos atos institucionais, pelos governadores de Estado e Assembleia Legislativa e a correção monetária que tem incidido sobre subsídios parlamentares. Com isso, maculou a Constituição. Cada cidadão aí, professor, aluno, vejam o que fizeram com a Constituição de 24 de janeiro de 67. Eu nem sei, não há expressão na língua portuguesa para classificar a falta de caráter, de desonestidade, falta de patriotismo, de amor ao país e respeito ao próprio povo que sustenta a democracia. Então, me deixou terrível. Mas eu fui autor de 5 comissões parlamentares de inquérito. A primeira delas foi a Comissão Parlamentar de Inquérito da Previdência Social, e que encontramos um contrato global da Previdência e que um ministro de Estado tinha o capital majoritário dessa Casa de Saúde, doutor Eiras, no Rio de Janeiro, e faturava da Previdência Social 2.300 leitos de ocupado. Sem dizer o que eu participei da comissão, porque ela foi assinada pelo Chico Amaral, e eu fiz parte da comissão. Muito bem. Então, aí, o que acontece? Evidentemente, fiz a luta com essa comissão parlamentar de inquérito no sentido de corrigir as distorções. É muito longa a história. Muito bem. Feito isso, eu fiz uma comissão parlamentar de inquérito para a indústria automobilística, porque eu não entendia que o Brasil, com a sua extensão territorial de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, litoral 10 mil, fizesse a opção principal do automóvel, que é um transporte também caro, tendo as ferrovias falidas, tendo o de cabotagem, tendo o marítimo, tudo isso. Então, portanto, era uma coisa. Então, o que é que eu imaginei? O Brasil não poderia absolutamente falar em nacionalização de capital. Restava o quê? Restava nacionalizar o quê? Restava criarmos a nossa própria tecnologia. E o Brasil também tem uma montadora, além das que estavam aí. Era a Fábrica Nacional de Motores. Então, o projeto da Comissão Parlamentar de Inquérito era transformar a Fábrica Nacional de Motores na Universidade da Mecânica Nacional. E com o prazo de 5 anos, que o cidadão, só o presidente poderia não ser brasileiro nato e naturalizado. O resto era brasileiro. Por quê? Porque essa turma formada na Universidade da Mecânica Nacional iria ocupar os postos de preferência os filhos dos operários. Tudo isso, deputado, que o senhor está contando é até o ato institucional número 5, que cassou o mandato do senhor e suspendeu os direitos políticos por 10 anos, do senhor e de mais um monte de deputado que fazia oposição ao governo militar. Como é que foi receber essa notícia? O senhor lembra desse dia? Claro, tranquilo, porque eu já esperava a cassação. Porque eu apresentei na tribuna da Câmara o cheque sem fundo de um irmão do ministro da Justiça. Cheque sem fundo lá. Pois é, eu requeri uma comissão parlamentar de inquérito, além dessa da Previdência Social, a comissão parlamentar de inquérito da indústria das concordatas. Eu vi o Banco do Estado de São Paulo aqui conceder empréstimo para uma empresa pré-falida. E então, isso tudo eu corri para formar uma comissão parlamentar de inquérito no sentido de modificar a legislação, porque 2.000 operários foram jogados no olho da rua pelo cotonifício Rodolfo Crespi.
E a senhora não sabe como se deu e não deu. Então, eu levantei todos esses problemas e, além desses aspectos, evidentemente, criou um impacto muito grande. Porque o jornal Estado de São Paulo publica na primeira página uma barriga enorme. Porque, ao invés de dizer que o irmão do ministro emitiu o cheque sem fundo, não. Disse que foi o ministro da Justiça que emitiu o cheque sem fundo. Então, aquilo, evidentemente, tomou conta de Brasília, porque Brasília era um quadro político. Pegou fogo, imagina. Lógico. Então, é claro que um camarada que enfrentou tudo isso corria risco de vida, evidentemente. Mas eu tinha um irmão que estava em Paris, eu não saio do Brasil de forma nenhuma, eu vou ter que enfrentar esse problema todo. E como é que o senhor enfrentou? Mas aí enfrentei, aí fui descobrir uma coisa, jovem. Gostei de que os jovens militares, mas muitos, a maioria deles, tinham desejo de consertar o país. E eu era antes a Revolução, sim, porque a Revolução traíram o Castelo Branco. O Castelo Branco foi traído, que era um homem competente, um homem sério, tudo isso, não foi capaz de eleger o seu sucessor. E é lógico, quando chega na reunião do Conselho de Segurança Nacional, é claro que o meu nome tinha que estar na lista. Eu não era comerciante de esquerda, eu não tinha vínculo com emprego nenhum, eu não pagava telefone da Câmara, eu recebia apenas os subsídios, eu ingressei com aquela ação, portanto, não tinha como se apegar para caçar o mandato. No entretanto, eu fui encontrado depois de algum tempo, porque já no dia 29 de janeiro eu estava começando a trabalhar na implantação de projetos na área da Sudam, porque eu entendia daquela área toda, e um empresário de São Paulo me convidou e eu fui lá com ele para construir aquilo lá. Então, ali assentou consequentemente a vida. A cassação se deu no dia 30. No dia 5 de outubro de 88, fui a Brasília, imaginando que a Constituição de 88, que o Ulisses levantava a mão e dizia Constituição Cidadã, para mim foi um desencanto enorme. Mais né? Claro, um desencanto enorme. Por quê? Porque a Constituição estabelecia dois instrumentos importantes. O habeas data, que você, como cidadão, poderia buscar em qualquer órgão do governo federal, fosse qual for, qualquer poder, o seu currículo, os motivos que levaram à cassação. E, no fim, encaminhei, no dia 5 de outubro, saí do Congresso, com um volume da Constituição, de 5 de outubro de 88, apanhei a assinatura do Sarney, que foi meu colega na Câmara já em 67, depois já foi governador e tudo, o presidente da Câmara, Ulisses Guimarães, e mais o presidente do ministro. E fui à Casa Militar da Presidente da República. Dei entrada no habeas data, o pedido, e 6 meses depois, a resposta era o seguinte, que um decreto não permitia o atendimento ao reclamo. Mas, meu Deus, que Constituição é essa, cidadã, que leva, evidentemente, a pirâmide de toda a ordem social, toda a ordem econômica, tudo isso, não tem validade? E eu preparado para entrar com um outro mandato, que era importante, um mandato de injunção, para que o Poder Judiciário obrigasse, porque o Poder Judiciário foi o meu companheiro indissociável, a vida inteira, em tudo isso. Aí, claro, evidentemente, cassado no dia 30, eu fui cuidar do meu trabalho, as coisas ocorreram de tal ordem que o cidadão que cuidava das ações populares comigo, chamado um baiano que formou-se com tanta dificuldade, Antônio Carlos Ottoni Soares, morreu não faz muito tempo. Eu tinha ajudado a eleger um prefeito de Salto. E o compadre, era até meu compadre, muito bem eleito prefeito de Salto, não tinha estrutura para governar. Então, o resultado, um dia, casualmente, de repente, chega uma perua Kombi com 2 jovens com um papel escrito lá, intimação. Eles riscaram intimação e colocaram convite para que eu comparecesse à CGI, Comissão Geral de Investigação em Cumbica. É claro, eu saí imediatamente. Eu dizia, eu posso ir agora? Eu disse, não, o senhor vai escolher. Então eu fui, evidentemente, no dia seguinte, recebem 2 majores.
Um morreu moço, o outro foi presidente do ITA, em São José dos Campos. Major, e que era coronel, o que era general da aeronáutica, Vale. Muito bem. Então, o que acontece? Quando esses dois majores me convidam, então, aí dizendo o seguinte, olha, o senhor é um dos homens mais bem informados do país. Eu digo, um equívoco. Não, mas se tem ideia, então, por isso nós convidamos, humildemente, nós convidamos o senhor para nos dar uma colaboração. Então, eu entendi o que eles desejavam. Que eu fosse naturalmente delator, porque muitos deputados da Assembleia estavam presos. Eu não iria, numa hora dessa, ser delator. Pelo amor de Deus. Depois de tudo que fez. Os meus colegas aí poderiam ter qualquer problema contra ele, não iria praticar esse ato. Aí, resultado, eles perguntaram como havia procedido. Então, no Fórum de São Paulo tinha muitas ações. Eu digo, é claro. Eu tenho um advogado que trabalhou junto comigo, uma pessoa muito boa, então o prefeito foi eleito, não tem base, eu mandei ele para lá para pôr o antigo prefeito na cadeia. Mas acontece, evidentemente, que ele está lá, fazendo o trabalho. Aí, resultado, eu saio, quando eu chego em casa, recebo um telefonema já da cidade de Salto, dizendo que o general do Exército em Itu havia solicitado ao prefeito que colocasse ele à disposição da Comissão Geral de Investigação. Como é que pode? Não acabava essa... Não é possível um negócio desse. Quer dizer, não tinha sossego, né, isso aí tudo... Não, mas colocasse à disposição. Portanto, tinha o órgão mais importante do governo para apurar corrupção, tudo isso. O meu companheiro, advogado, meu amigo, idealista, sonhador, estava lá. Eu chamei antes e falei assim, não, você não vai ser delator de ninguém. O que te passar lá, você tem que me transmitir, nós não queremos absolutamente nada disso, mas você não vai prestar, vai acompanhar, evidentemente, os processos. Mas não só foi esse episódio, surgiram outros em que os militares jovens deram uma demonstração de simpatia impressionante, que me surpreendeu. Aí eu já não estava mais temendo que eles pudessem fazer alguma coisa contra mim, porque o chefe da Polícia Federal em São Paulo encontrou-se comigo na rua Paulo Egídio, me abraçou e disse, 10 anos passam rápidos, deputado, saia, seu grande. E, evidentemente, depois desse episódio, o que acontece? Cassado, o ministro da Justiça, que eu havia acusado, moveu uma ação contra mim por danos ao patrimônio público. Eu havia quebrado uma porta da lixeira. Imagina você. Okay. Que vergonha. Então, o promotor, que representava, portanto, lá toda a estrutura, ao proceder a análise de todo aquele trabalho perdido, porque não tinha sentido mover uma ação contra um deputado, porque eu levei a porta podre na tribuna da Câmara e mostrei lá que a porta estava podre depois de 6 meses de entrega do conjunto, né? Muito bem, então moveu a ação. E quando eu fui comunicado por Inter, que estava estava lá o processo, a carta precatória, eu fui e cheguei lá, o delegado já me chamou, amigo, me senta aqui, deputado e tal, e acertou, eu digo, aqui tem a carta precatória, olha, o senhor responde o que quiser. Então, para não tomar muito o seu tempo, eu disse para ele, doutor, o senhor conhece a história de Napoleão? Sim, eu conheço algumas histórias de Napoleão. Napoleão, quando vencia as grandes batalhas, ele perfilava a sua cavalaria, seu exército, e o sargento tocava o clarinete e anunciava a vitória de Napoleão Bonaparte. Muito bem. Um dia após uma batalha encarniçada, ele perfila o seu exército, a cavalaria, o camarada toca a caneta e quede-o. Toda vez que chegava, o primeiro sinal eram os sinos da igreja que tocavam. Cada vitória que ele tinha, lá os sinos da igreja tocavam. Aí, quando chegou nessa batalha encarniçada, quede os sinos da igreja. Então, ele chamou o ajudante de ordem, traga o cura preso. Aí lá vem o padre de 80 e poucos anos, naquela época. Aí o imperador diz para ele, quais os motivos que levaram o senhor não acionar os sinos, né? Ele disse, senhor imperador, não acionei os sinos por 17 motivos. Aí o Napoleão disse assim, e quais são os 17 motivos? Ele diz assim, senhor imperador, a igreja não tem sinos.
Então, eu dizia isso para o delegado, a mesma coisa. Então, a minha resposta ao processo movido pelo ministro da Justiça, que foi um processo vergonhoso para ele, não é para mim, vergonhoso para ele, né? Evidentemente, estava ali a minha resposta. A porta da lixeira não foi quebrada por 17 motivos, porque estava podre. Deputado, muito obrigada pela presença do senhor. O senhor tem histórias a metro, não vendeu só livros a metro, tem muita coisa para contar para a gente, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Mas é natural, até eu falei demais. Só me resta agradecer, muito obrigada. Ficou faltando, eu gostaria muito que o senhor falasse ainda dessa parte da importância da gente fiscalizar, da gente agora entrar nesses sites todos, mas fica para uma próxima. Claro, eu agradeço a gentileza, a senhora, ao nosso coordenador aí. Senhora não, que o senhor me chamou de jovem. Jovem, viu? Como assim? Agradeço a gentileza, a oportunidade de falar ao telespectador, né? Naquela câmara, né? Para falar ao telespectador, que muitas deles, da geração, pode, evidentemente, lembrar, mas que talvez não lembre, e eu estou aqui exatamente para reativar ou reviver aqueles momentos importantes de aperfeiçoamento das instituições democráticas no país. Muito obrigada. A gente volta, então, na semana que vem com Memórias do Poder Legislativo. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima.